Bom dia! Hoje nós vamos refletir sobre o comportamento de Jesus. Como é que Jesus reagia a uns momentos difíceis que a gente nem sabe como reagir. Mas Jesus não só reagia bem, como ensinava. E é bom que a gente aprenda com ele nessa manhã. Eu gostaria então de refletir com você, Lucas capítulo 9, no verso 51 até o 56. É aquele episódio em que Jesus está produzindo os seus milagres e ele, em determinado momento, começa a preparar o coração dos discípulos, porque ele já vai partir, ele vai falecer, mas também ressuscitar. Mas é difícil esse encontro, né, com a perda, com o momento da crucificação. Jesus compreende a dificuldade dos discípulos e ele começa a prepará-los, mostrando a promessa da ressurreição e a necessidade de falecer. Mas ele continua o seu ministério, continua executando milagres. E por causa disso, ele pretende atravessar a cidade de Samaria, indo em direção a Jerusalém. Acontece que os samaritanos não são simpáticos aos de Jerusalém. Jesus será rejeitado. Vamos observar então como é que Jesus reage. Diz a palavra de Deus que aconteceu que, ao se completarem esses dias que seria elevado aos céus, Jesus manifestou no semblante firme resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que fossem à frente dele. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Até aqui nós vamos buscar a primeira reflexão. Diz o texto duas palavras importantes: firme resolução no semblante. Jesus, no seu semblante, ele demonstrava uma decisão. Jesus sabia o que ia fazer, sabia o seu programa, sabia a sua intenção. Jesus não era uma pessoa sem direção, sem um planejamento. Jesus sabia o que estava cumprindo. E o que ele estava cumprindo era a promessa de Deus, a vontade de Deus, que ele se dirigisse para o momento da crucificação e ali morresse pelos meus pecados, pelos seus pecados, e vencesse isso ressuscitando, porque o perdão e a salvação só vem segundo o derramamento de sangue de um cordeiro. Jesus, o cordeiro perfeito, poderia fazer isso e fez. Nesse momento, Jesus está decidido a entregar a sua vida na cruz. E ele vai atravessar, e é o que pretende, a cidade complicada de Samaria. Samaria era uma cidade que não tinha as mesmas convicções que as de Jerusalém. E ali, naquela cidade, pessoas não cumpriram as ordens de Deus como deveria, que eles se casassem apenas com judeus, que eles não se misturassem com outros deuses. E foi exatamente o contrário. Aquela cidade, ela se organiza ali no tempo do cativeiro, se misturando, baixando o nível, baixando os conceitos e os valores da sua convicção religiosa. Portanto, o Messias, para vir e ser um autêntico judeu, ele teria que vir de outra cidade, de Jerusalém. E ali, em Jerusalém, ele também seria crucificado. Então, Jesus está caminhando não para o seu destino, mas para a promessa, para a vontade de Deus, para cumprir a missão que Deus entregou. E diz que o semblante dele mostrava a decisão. Entrar em Samaria era atravessar uma confusão, ou seja, uma indisposição, era atravessar rejeição. Mas Jesus já estava disposto. Jesus estava disposto porque rejeição não era o máximo. A cruz seria o pior. Seria ser rejeitado pelos seus próprios conterrâneos, pelos seus próprios amigos.
por aqueles que deveriam compreender a palavra de Deus, que eram os sacerdotes. Então, isso não seria uma tarefa tão difícil, visto o que lhe esperava. Jesus estava no semblante com uma firme resolução de ir a Jerusalém. Ninguém poderia mudar o pensamento de Jesus. Jesus sabia o que ia fazer e o que ele fez foi por amor. Essa convicção de Jesus nos chama a atenção, porque assim que eles entraram, diz a palavra de Deus, que aquela cidade rejeitou. Diz, não o receberam, porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então, Jesus não deixou nenhuma possibilidade de que eles entendessem que eles iriam ficar ali, mas que iam para Jerusalém. E os judeus, quando iam para Jerusalém, eles não costumavam passar ali em Samaria, eles davam a volta, andavam mais para chegar até lá. E os de Jerusalém também rejeitavam os de Samaria. Então, a rejeição do povo samaritano por Jesus era uma rejeição quase que um troco também, né? Quase que um retorno, porque eles também eram rejeitados por judeus. E eles não foram bem recebidos. Os discípulos muito se indignaram e começaram uma conversa muito diferente. E a conversa deles eram de dois discípulos que eram bem chegados. Nós sabemos que os mais chegados eram Pedro, Tiago e João. Mas Tiago e João, eles disseram no verso 54, e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça dos céus fogo e os consuma como Elias também fez? E voltando-se, porém, Jesus repreendeu seus discípulos e disse, vocês não sabem de que espírito vocês são? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E também Jesus seguiu para outra aldeia. Jesus seguiu o seu caminho. Então os discípulos se indignaram. Parecia uma situação justa, né? Eles foram rejeitados, sem necessariamente fazer nada, só porque ia em direção a uma cidade. E sabiam também agora que Jesus era filho de Deus. E eles tomaram uma atitude, parece uma boa atitude, mas Jesus repreende, Jesus não acha que essa atitude é boa. Eles desejaram o mal para aquela cidade. Essa é a questão. Se o Senhor é bom, se ele é amor, se ele estava indo para morrer por toda a humanidade, inclusive os samaritanos, como é que eles podiam castigar e desejar o mal para os próprios samaritanos? Aqueles a quem Jesus iria morrer. E Jesus não ia morrer só para os samaritanos, ia morrer pelos discípulos, pelos judeus, por toda Jerusalém, por todo Israel, toda a face da terra, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício universal. Ele encerrou a era do sacrifício. Foi total, foi completo. Mas não faria sentido se Jesus, nessa hora, com a sua estima, com a sua palavra, com a sua apresentação, se aborrecesse. E nem que deixasse outros se aborrecer por ele. Então, é uma lição muito interessante, porque Jesus sabia, nada parou o que Jesus ia fazer. Tanto é que ele segue e vai para outra aldeia. Ele não para brigar, para requerer os seus direitos, para dizer que é legítimo atravessar ali. Ele não assume, não compra uma briga. Essa situação é uma situação crônica. Nós já sabemos que Jesus e todos os judeus viviam esse embate, essa indisposição samaritana, como também dos judeus para os samaritanos. Mas Jesus não se distrai. É essa a questão. Jesus estava firme. E a nossa firmeza, onde está? Algumas vezes nós estamos tão convictos de algumas coisas, não é?
nós estamos convictos do que temos que fazer, da nossa tarefa, dos nossos alvos, dos nossos objetivos. Mas isso não se torna suficiente para tirar a nossa paciência, o bom humor. Nós nos desviamos daquilo que temos que fazer. Mas Jesus não. Jesus estava tão seguro que nem os próprios amigos, Pedro e João, íntimos, perceberam a determinação de Jesus. E eles se remetem a um episódio em que o profeta Elias, o grande profeta Elias, usou de sua autoridade, fazendo assim, chamando fogo dos céus por uma situação também desagradável. Jesus não se comparou. Então, se algum dia a gente achar que Jesus também deveria usar de autoridade, a gente precisa lembrar que essa autoridade de Jesus, ele já disse que era o reino de Deus, e era sobre as coisas espirituais. E quando a gente fala das coisas espirituais, temos que ter atenção, porque muitas vezes as materiais, elas nos distraem, inclusive das decisões que temos que agir, tomar e executar. E Jesus, diferente do profeta, ele não se distraiu. Ele estava imbuído totalmente. Jesus estava firme na sua decisão. O profeta Elias, nós sabemos, era homem, tanto era homem que tinha sua constituição humana. Mas Jesus, além de ser humano, Jesus estava na condição de cordeiro, de oferecer sacrifício, de se deixar morrer por nós. Jesus não hesitou da sua firmeza de atravessar uma questão cultural e uma rejeição. O amor de Jesus, ele estava muito claro para ele mesmo. O amor de Jesus, o alvo, a missão, estava determinado no seu coração. A primeira lição é essa: será que quando a gente está determinada e determinados por alguma decisão, ainda que seja legítima para servir a Deus, será que a gente se lembra de que distrações não fazem parte desse projeto? Será que a gente se atrasa? Jesus não se atrasou, ele estava na hora certa, no momento certo. E ainda tinha a condição de corrigir os seus discípulos, que já demonstravam que não estavam tão prontos assim. Tanto é que na cruz eles vão abandonar Jesus. Mas Jesus, ele toma toda essa característica, muito diferente do profeta, porque Jesus não é profeta. Jesus é o próprio Deus na terra. E Jesus até fala profeticamente, muitas vezes, Jesus até usa dessa condição profética, e parece um profeta, e muitas pessoas pensam que ele é profeta, mas a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 50, Deus falando sobre o sofrimento e a fidelidade do servo do Senhor. Porque quem Jesus era e o modo como ele se portava já estava anunciado para que ninguém tivesse essa dúvida. Então, se você ler comigo no capítulo 50 de Isaías, no verso 7 e 8, você verá a linguagem poética do profeta Isaías anunciando esse perfil do nosso Jesus, do servo, do modelo de servo, que não é só a pessoa de Jesus. Eu e você temos que olhar e, para sermos seguidores de Jesus, também trazer para a nossa vida. Diz assim: porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Veja, Jesus tinha segurança, porque essa é a característica do servo do Senhor, do Messias, em sofrimento, mas a fidelidade do Senhor também. E ele diz aqui, porque o Senhor me ajuda, e por isso ele não será humilhado. Por quê? Porque Deus o fez firme,
como um rosto de pedra, em outra versão diz como um rosto de seixo, de uma rocha, um tipo de rocha. E se não serei envergonhado. Jesus não tinha dúvida que aquilo ali não poderia cessar, atrapalhar, e que não era o alvo dele. Ele tinha que chegar a Jerusalém, porque ali aconteceria já a crucificação. Então, é necessário que nós tenhamos essa característica, que nós sejamos assim, rígidos, que nós sejamos implacáveis, que nós sejamos firmes, como diz a palavra de Deus ali no livro de Isaías, profetizado. Deus também tem expectativas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Uma das expectativas é que a gente tenha um coração, uma atitude interior como a de Jesus. Que a gente seja firme naquilo que a gente votou, naquilo que a gente disse que ia fazer para Deus. Que a gente seja firme naquilo que a gente se voluntaria para Deus. E naquilo que a gente deseja fazer como o exemplo de Jesus, que é para todos nós. Mas será que nós temos esse rosto de pedra, ou seja, a gente não tem dúvida de que Deus não nos deixará envergonhado? A vergonha de Jesus maior não era ser rejeitado ali. Jesus sabia que ele ainda precisava passar algo maior à frente. Quando nós temos segurança de que o nosso Deus é conosco, isso faz a diferença. Para entrarmos numa situação, para não amaldiçoarmos ninguém, porque a nossa palavra, a Bíblia diz muito bem, ela é uma palavra de amor, é uma palavra de Deus. E só Deus é juiz. A gente traduz a mensagem de amor, a gente traduz a imagem e a gente espelha a presença de Deus em nós. Mas só Deus é juiz. Então, nós não temos o que temer, mas nem por isso. Nós devemos ultrapassar, desejando mal para alguém ou fazendo um abuso de poder. Até nas leis dos homens existe lá uma regra: abuso de poder é crime. Não seria diferente quando nós usamos o nome de Deus para representar alguma coisa que o Senhor não está considerando assim. A nossa boca é uma boca de amor, é abençoadora. Até porque a bênção, ela é muito maior do que a maldição, né? Ela perdura muito mais, diz a palavra de Deus. Então, eu gostaria de ler também com você, nesse trecho, no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 1. Diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou vocês da lei do pecado e da morte. Nós somos libertos. E para a liberdade, Cristo nos libertou. Se nós somos libertos e desejamos que outras pessoas conheçam o amor de Deus, recebam o amor de Deus e sejam libertos também, nós precisamos ter essa clareza aqui, que o espírito de vida que habita em nós também é o espírito de amor, desejar o mal, desejar combater as pessoas, desejar aceitar motivos culturais, políticos, para agir mal contra o próximo, motivos fúteis também de emoções, de relacionamento, isso não faz sentido, porque o nosso Deus nos deu o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de vida e não de morte, nem espiritual e nem material. Então, como é importante a gente não se desviar do nosso alvo. O alvo que Deus nos deu é anunciar Cristo sobre toda a terra, sobre toda a nação. Não é para brigarmos. Nem Jesus, indo para a cruz, não parou para comer essa isca, para admitir e se envolver com questões terrenas, locais, culturais. Que nós tenhamos essa clareza, essa atenção. As coisas de Deus, do reino de Deus, elas são baseadas no amor. Esse amor que é capaz de dar a vida pelas pessoas, como Jesus fez, e não de combatê-las e de tirar a vida delas por questões pequenas e terrenas.
Então, que o nosso coração guarde aquilo que Jesus tinha, que a gente alcance em Cristo, e nós devemos pedir ao próprio Deus firmeza, firmeza espiritual, não se desviar dos objetivos espirituais, que é amar o mundo e anunciar aquilo que Jesus fez pelo mundo. E é bom a gente repetir um versículo tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo, sem preconceitos, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não quer que ninguém morto resolva a sua vida, mas vivo, ele precisa estar vivo para crer que o Senhor Jesus é o Salvador. Então, que nos lembremos disso. Nosso Deus é Deus de amor, ele é Deus de firmeza e ele deseja nos entregar isso sempre que sejamos humildes para dizer: Senhor, eu não tenho essa paciência, eu não tenho essa firmeza, eu me distraio, né? Esse fruto espiritual eu ainda não tenho. Seja humilde, coloque-se diante de Jesus e se você já deu algumas mancadas, como os discípulos, não tem problema. Quando o Senhor nos repreende, diz a palavra de Deus que Ele nos ama porque Ele nos ensina. Então, hoje é o dia, não de você se entristecer e deprimir, mas de você ganhar consciência de que é preciso pedir perdão e se manter no seu alvo, sabendo que é o próprio Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo, não nós. E nós levamos essa possibilidade de convicção quando amamos ao próximo. O mandamento não mudou. Não é amaldiçoar, não é desejar que caia fogo e consuma alguém, resolvendo as situações como se fosse qualquer pessoa que não está debaixo do temor de Deus, da ordem divina, a ordem de amar. Se temos uma missão, a missão é amar ao próximo. E vamos fazer isso quando amamos a Deus sobre todas as coisas. Então, o amor de Deus tem que ser maior e tem que nos dar uma firmeza de rocha para as coisas pequenas que nos distraem e fazem errar. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, porque tu és o nosso Deus que nos segura pela mão. Tua palavra diz que isso é rocha firme. E é isso que nós queremos te pedir, essa capacidade de não nos distrairmos, de não mudarmos os valores, em nome de Jesus, de sermos firmes naquilo que o Senhor nos colocou, mas através da instrumentalidade, da estratégia do amor ao próximo, que nós não venhamos a comprar qualquer situação que nos chame a atenção cultural, política, emocional, relacional, Senhor, diferente do que o Senhor preconizou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, que confiemos que o nosso Deus é Senhor suficiente para nos defender, como diz a tua palavra, que o Senhor defende os seus, que o Senhor é o Deus que guarda, Senhor, que Deus que livra e que nos fortalece. Senhor, ajuda-nos a viver isso. Toma as nossas fraquezas e torna essas fraquezas um ponto forte. Em Cristo Jesus oramos, crendo que o Senhor nos corrige, mas também nos fortalece. Nos ajuda a acertar, a cumprir aquilo que o Senhor nos pediu, amar. Em nome de Jesus, te pedimos o teu amor sobre o nosso coração. Te pedimos o teu perdão sobre a nossa vida. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Deus abençoe você nessa manhã.